De Jesus. Amém. Pega um microfone. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos concede mais essa rica oportunidade de estarmos ministrando a sua palavra nessa igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede, agradecendo também ao nosso pastor presidente, o pastor Cícero, a sua esposa, a missionária Josiane, a missionária Giovana, pelo convite de mais uma vez estar ministrando nesse congresso de oração, né? Deus, Ele tem falado tremendamente com a sua igreja, não apenas através da palavra, mas também através dos louvores que estão sendo entoados neste lugar, né? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus, agradecendo também ao ministério da igreja, a todos os ministros que aqui estão conosco no púlpito, para glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Irmãos, abram as vossas Bíblias no primeiro livro dos reis de Israel, 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler do versículo 41 em diante. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Nosso pastor já fez a oração. Irmãos, esse texto onde nós lemos, onde fala por um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada, por nome de Elias. Elias, que era profeta do reino do norte, aonde se encontrava Samaria. E o ministério de Elias durou exatamente entre os reinados de Acabe e do seu filho Acasias. Mas Elias, ele aparece na Bíblia, no capítulo 17, exatamente no momento em que Israel está sofrendo uma grande decadência espiritual, onde o povo estava dividido entre adorar a Deus e adorar a Baal, porque a maioria das pessoas se contaminaram seguindo e adorando a Baal, porque se dizia que Baal era o Deus que enviava chuva sobre a terra,
E também dizia que Baal era responsável pelas colheitas que aparecia na terra. E havia essa divisão, alguns acreditavam que era Deus, outros acreditavam que era Baal, por causa exatamente de Acabe, que se deixou contaminar por esses falsos deuses. E Elias aparece perante Acabe exatamente para falar algo que ia mexer não somente com o rei Acabe, mas também com toda Israel. Elias olha para o rei Acabe e diz a ele: vive o Senhor, cuja face eu estou, que não haverá chuva nem orvalho durante esses anos, segundo a minha palavra. Quem ouve Elias falar desta forma, por Elias ter se expressado dessa forma, está exatamente no início do versículo. Ele disse duas coisas importantes. Primeiro, ele disse: vive o Senhor. Elias estava dizendo para Deus que ele é vivo, ele não é igual a Baal. E segunda coisa, Elias estava dizendo: cuja face eu estou, ou seja, eu ando na presença dele, eu tenho comunhão com ele, eu tenho intimidade com ele. Porque quando um crente, ele tem a certeza que ele anda na presença de Deus, que ele tem comunhão com ele, que ele tem intimidade, ele sabe que exatamente naquele momento, Acabe, o meu Deus, ele é o único que tem a chave dos céus. O meu Deus não é igual a Baal. E naquele momento a Bíblia vai dizer que os céus se fecharam de uma forma que nem orvalho mais se tinha na terra, e a seca começou a predominar sobre todas as regiões. E naquele momento o Senhor, ele diz para Elias: Elias, agora foge, vai até Querite, vai até o ribeiro de Querite e permanece lá. Uma coisa interessante é que Deus tira Elias da presença de Acabe exatamente no momento em que a situação estava já se agravando. Manda ele para o ribeiro de Querite e ali Elias permaneceu até a vontade do Senhor. Outra coisa interessante é que a gente vai ver que enquanto Elias estava no Querite, Acabe estava ali procurando, Acabe estava à sua procura para tentar tirar a sua vida. Mas uma coisa que eu e você teremos que entender, que todo aquele que Deus esconde, o diabo não consegue achar. Deus, ele coloca Elias no ribeiro de Querite para preservar a sua vida. Eu já quero começar essa mensagem dizendo para você que são crentes de oração. Por causa das tuas orações, Deus está preservando a vida dos teus. Por causa das tuas orações, Deus está escondendo alguém da vista do diabo. Mas algo interessante acontece no Querite. A Bíblia vai dizer que o ribeiro secou. Passando-se os dias, o ribeiro seca porque não havia mais chuva sobre a terra. E a gente vai entender o seguinte, que mesmo eu e você estando no centro da vontade de Deus, vai chegar um momento em que o ribeiro vai secar. Vai chegar um momento em que o ribeiro vai cessar de dar água. E a gente entende quando é que o ribeiro seca. O ribeiro seca exatamente na minha e na tua vida, quando uma porta se fecha, quando um casamento entra em crise, quando uma enfermidade bate a porta, quando os sonhos estão frustrados, quando um projeto ele não é concretizado. Aí você diz assim: mas eu estou no centro da vontade de Deus. Mas acontece que todos aqueles que estão no centro da vontade de Deus, um dia o ribeiro vai secar. E você vai ver aqui na Bíblia Sagrada que em nenhum momento Elias ele murmurou, Elias ele blasfemou.
blasfemou, Elias ele questionou, ele permaneceu no lugar aonde ele estava, mesmo o ribeiro estando seco. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, que um crente de oração, um crente que ora, mesmo que o ribeiro seque, ele permanece no lugar e espera Deus falar com ele. Elias estava ali esperando a voz do Senhor, ele não se precipitou em nada, ele permaneceu naquele ribeiro seco, os corvos não estavam mais levando alimento. Foi quando Deus então interrompe o silêncio e diz: Elias, agora te levanta e vai para outro lugar que eu vou te mostrar. Permanece no teu lugar, não te precipita nas tuas emoções, não se precipita com nada. Deus vai quebrar o silêncio, Deus vai falar com você. Espera, o ribeiro está seco, mas ele está vendo. As portas fecharam, mas ele está vendo. O casamento está em crise, mas ele está vendo. A enfermidade chegou, mas ele está vendo. Ele vai falar com você e vai te dar uma nova oportunidade hoje. O querite seco não significa o fim. Estava representando na vida de Elias exatamente um recomeço. Às vezes a gente não entende como Deus trabalha. Deus permite que algo aconteça aqui para te levar para outro lugar. E naquele momento Elias, ele sai do querite, aonde ele se encontrava, e o Senhor diz assim: olha, vai agora para Sarepta, porque lá eu já determinei, eu ordenei a uma viúva que ela tome conta de você. E Elias, obedecendo a voz do Senhor, ele vai até Sarepta agora. E quando ele chega na entrada da cidade, ele vê uma mulher viúva que estava apanhando gravetos. E naquele momento que a mulher está apanhando gravetos, Elias logo entende a situação dela. Por quê? Porque apanhar gravetos tinha um detalhe bastante interessante. Quem apanhar graveto era sinal de fogo baixo, era sinal de escassez, era sinal de pouca comida. E Elias entendeu isso, que apanhar graveto é diferente de apanhar lenha. Quem apanha lenha é sinal de fogo alto, é sinal de fartura, é sinal de muita comida. Mas ela estava apanhando o graveto, e mesmo assim Elias, ele foi até ela, ele não recuou. Ela estava apanhando o graveto, ele deve ter dito: ali tem pouca comida, ali está em escassez, mas se o Senhor mandou, eu vou obedecer a voz dele. E ele vai até a porta daquela viúva, e sabe a primeira coisa que Elias pede a ela? Pede a ela um pouco de água. Pedindo água. 3 anos já de seca. Uma pessoa que tivesse água em casa depois de 3 anos de seca era um bom sinal, porque a água se tornou o elemento mais precioso da época, devido à seca. Quem tivesse água em casa era sinal que tinha algo valioso dentro do seu lar. E a água na Bíblia Sagrada tem alguns significados. A água na Bíblia Sagrada representa a palavra de Deus. A água na Bíblia Sagrada representa a manifestação do Espírito Santo. A água na Bíblia Sagrada representa a presença. A água na Bíblia Sagrada representa o início de uma nova vida. A água na Bíblia Sagrada representa tudo aquilo que um crente ele pode querer dentro do seu lar. A mulher tinha reservas dentro de casa. Olha que coisa interessante, ela não tinha alimento suficiente, ela não tinha dinheiro, ela estava apanhando gravetos, mas mesmo assim ela tinha água. Eu quero dizer para você que naquele momento, quando Elias chega na sua porta e lhe pede água, ela tinha. Qual é a importância do cristão ele ter água dentro de casa? Eu quero ver aqui nessa noite qual é o crente que tem reserva de água em casa, porque todos aqueles que têm reserva de água em casa, o milagre vai chegar na porta dele. Todos aqueles que têm reserva de água em casa, a providência chega na tua porta. Você pode dizer que não tem nada, mas você diz: eu tenho água, eu tenho palavra, eu tenho a presença, eu tenho a manifestação do
do Espírito. Deus é comigo. Eu quero dizer para você: tenha reservas suficientes de água na tua casa, porque o milagre vai chegar na tua casa. Elias pede água, e a mulher vem trazendo-lhe água, e depois ele diz: me dá agora um pouco de pão. Nesse momento, quando ele lhe pede pão, ela começa a contar-lhe a sua situação, ela começa a contar as suas dificuldades, ela começa a dizer que não tinha nada, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela começa a contar uma história a Elias. E durante esses dias que antecederam esse congresso, o Senhor estava me mostrando que muitas irmãs dos atalaias entraram no altar do Senhor para lhe contar histórias. Entraram no altar do Senhor para contar as suas dificuldades, para contar as suas limitações. E ainda teve aquelas que disseram: Senhor, eu podia dar mais, eu podia fazer mais, mas eu só tenho um pouquinho para dar. E às vezes você pensa que Deus não quer se utilizar desse pouquinho que você tem. Quando uma viúva vai falar com Eliseu, ela diz assim: olha, o teu servo morreu, e os credores foram na minha porta, porque querem levar meu filho. Eliseu não perguntou quanto a mulher devia, ele disse: o que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. E Eliseu disse: pega as vasilhas emprestada com os teus vizinhos, pede muitas, e depois tu entra na tua casa e fecha a porta. O segredo estava aqui. Muitas pessoas ficaram sem entender, porque aquela mulher só tinha um pouquinho dentro de casa, as portas estavam fechadas, mas o milagre estava acontecendo. Está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? A porta pode estar fechada, mas o milagre está acontecendo. Porque você só tem um pouquinho, e esse pouquinho é o suficiente para Deus se utilizar dele. Os discípulos estavam com Jesus em determinado momento, uma grande multidão já estava cansada. Aí Jesus disse: eu tenho dó dessa multidão. Os discípulos disseram: despedem eles. Aí Jesus disse: não, eles estão com fome. E os discípulos disseram: o que é que vamos fazer? Jesus disse: dá vocês de comida a eles. Jesus mandou os discípulos dar de comida. Eles disseram: não temos. Mas no meio da multidão tinha alguém que tinha um pouquinho. Tinha alguém que tinha um pouquinho. Aí aparece. Disseram: tem um aqui, Senhor. O que é que ele tem? Ele tem um pouquinho só. Tem 5 pães e 2 peixes. Para uma grande multidão era pouca coisa. Mas eu quero dizer para vocês que está iniciando o teu ministério de pregação. Muitas vezes você está dizendo: Senhor, eu não conheço muito da palavra. Eu só entendo um pouquinho da palavra. Eu só entendo um pouquinho da Bíblia. Eu só prego um pouquinho. Eu quero dizer para você que às vezes o alimento não está com os discípulos, o alimento está com você que está aí na multidão e que vai alimentar muita gente através da palavra de Deus. Deus vai se utilizar desse pouquinho que você tem. Deus vai se utilizar desse pouquinho que você tem. Se prepara, porque o teu ministério de pregação vai crescer, vidas vão se converter, pessoas vão ser impactadas, pessoas vão ser tocadas pela palavra. Aí vai dizer: aquele ali não sai nada dali. Não sai sim, ele tem um pouquinho, mas Deus vai se utilizar dele assim mesmo. E ela diz: só tem um pouquinho. E Elias disse: faz um bolo primeiro para mim. Faz um bolo primeiro para mim.
Depois faz para você e teu filho como a tua palavra. Então ela foi, obedecendo a voz do profeta. Ela dividiu um pouquinho que ela tinha com ele. E chegando deu ao profeta. E o profeta, quando recebe aquele bolo da mão daquela viúva, ele diz para ela: assim diz o Senhor de Israel, que a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai faltar, enquanto Deus não mandar chuva sobre a terra. Sabe o que Elias está dizendo para aquela viúva? Elias está dizendo: enquanto tiver seca na terra, enquanto tiver fome, enquanto tiver escassez, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você, crente. Deus vai cuidar de vocês. Eu estou pregando aqui nessa noite para crentes que vai viver o milagre da multiplicação. Vai viver o milagre da multiplicação. Vai deixar de apanhar graveto, vai passar a apanhar lenha, porque grande vai ser a provisão dentro da tua casa. É esse pouquinho que você tem que Deus vai multiplicar. É esse pouquinho que você tem que Deus está dizendo: não vai faltar. Te prepara para abençoar as pessoas. Te prepara, porque Deus vai abrir as portas do céu aqui nessa noite, e um grande avivamento vai ser derramado sobre a tua vida, sobre o teu coração. O milagre da multiplicação está chegando. Recebe aqui nessa noite essa palavra de Deus. Recebe nessa noite, porque está chegando o milagre na tua casa. Está chegando o milagre na tua casa. Deus está entrando com providência. Ele está tirando o papel que está embaixo, está colocando em cima. Ele está dizendo: eu estou assinando aquele documento hoje. Eu estou entrando agora com providência. O diabo não quer, as pessoas não querem, estão botando a perna, está dizendo que não vai dar certo. Mas quando Deus entra no negócio, a história muda. Deus está mudando a história de crente aqui nessa noite. Passaram aqui desacreditados. Durante todo esse congresso, estava em oração, estava pedindo providência, estava pedindo confirmação. Mas Deus está dizendo: não te preocupa não. Já está tudo nas mãos dele. Já está organizado. Já está tudo feito. Basta tão somente esperar o dia que ele vai determinar. Elias, ele profetiza para aquela mulher, para aquela viúva, e permanece lá alguns tempos. E chega um determinado momento em que Deus diz assim para Elias: Elias, te apresenta a Acabe. Chegou o momento de você se apresentar a Acabe. Por quê? Porque eu vou mandar chuva sobre a terra. O que me chamou a atenção aqui foi exatamente quando o Senhor diz: te apresenta a Acabe. Chegou o momento de você aparecer. Chegou o momento de você ser revelado. Porque tem pessoas que querem aparecer porque querem, mas a gente só aparece no tempo de Deus. Talvez você diz: eu estou ali no ministério há tanto tempo, ninguém está olhando para mim. Mas vai chegar um tempo que Deus vai dizer: te apresenta. Se apresenta aos grandes. Se apresenta, ele não está sendo tempo. Tem pessoas que ficam forçando, querendo aparecer, mas Deus diz: é só no tempo de mostrar quem tu és. As tuas obras não são esquecidas. O que você faz e ver que você é um vaso de valor na casa de Deus. Te apresenta, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. E Acabe tem esse encontro com Elias. E naquele momento em que os dois se encontram, existe
um grande diálogo entre ele. E Elias então lança um desafio para Acabe. Elias diz a ele: olha, chama os profetas de Baal, chama os profetas de Azera, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, 850 ao todo. É muita gente, Elias, mas não tem problema. Se Deus é comigo, eu sou maioria. E vai começar aquele desafio entre eles. Então os profetas de Baal começam a fazer o seu sacrifício, começam a fazer as suas oferendas, começam a fazer os seus rituais, e Elias ali do lado apenas observando. Eles faziam os seus sacrifícios, ele fazia os seus rituais, eles faziam as suas oferendas, mas uma coisa é que eles não acreditavam e não entendiam, é que quando tem um crente de oração, o mal não consegue se manifestar. Quando tem um crente, o mal ele não se manifesta. Está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite? Se tem crente de oração, o mal não vai conseguir se manifestar na tua casa, na tua vida, no teu casamento, nos teus negócios, porque o mal não tem poder para interromper um crente que ora. Desafia os profetas de Baal. E a Bíblia diz que eles clamam até o meio-dia e nada acontece. Aí Elias diz: agora é a minha vez. Elias podia ir logo orando a Deus. Mas sabe qual foi a primeira coisa que Elias fez? A Bíblia diz claramente: ele reparou o altar. Porque Deus só recebe a oração de crentes que tem um altar de pé. Alguém aqui já está entendendo? Não adianta orar de todo jeito. Se o altar não estiver de pé, a oração não passa nem do telhado. É sério. O altar desconcertado, andando com mentiras, olhando coisas indecentes das redes sociais. Apertar um pouco. E o altar ainda fica: manda fogo, Jesus. Manda fogo, como? Lenha seca. Coloca o altar de pé. Elias disse: eu não vou orar assim não, o altar está no chão, eu vou reparar logo o altar. Eu vou colocar o altar de pé. Aí ele começou, ele colocou as pedras, tudo organizado, colocou as lenhas, colocou o cordeiro, ainda disse: olha, derrama água sobre o altar. Mas a água, Elias, não pode ter desperdício, não tem problema não. Coloca, porque no altar, avivamento só se começa dando o melhor que a gente tem. O fogo que ia cair ali na oração de Elias ia ser de um grande avivamento sobre Israel, porque o povo estava cocheando entre dois pensamentos: adorava Deus e adorava Baal. Aí tem aqueles que querem adorar Deus e quer adorar o dinheiro, quer adorar a Deus e quer adorar os negócios, quer adorar a Deus e quer adorar o patrimônio, quer adorar a Deus e quer adorar os filhos, quer adorar marido, quer adorar a família. Mas Deus diz: eu não devido, eu não dou a minha glória a ninguém. A oração é minha, o louvor é meu. Ele não dá a sua glória a ninguém. Levanta o altar. E Elias levanta o altar. O altar está de pé. Se a gente ler o texto, a oração de Elias, se a gente for ler do jeito que está aqui, não demorou nem 1 minuto. Mas o altar estava de pé.
O altar de pé é sinal que a oração vai ter resposta. E ele começa a orar. Depois que ele ora, a Bíblia diz: cai fogo do céu, consome as pedras, consome a lenha, consome o holocausto. E ainda diz que lambeu a água que estava ali no rego ao redor do altar. Um fogo desceu e consumiu esses elementos. Mas um desses elementos era bem provável o fogo consumir. E qual era? A pedra. Era difícil o fogo consumir pedra. Mas o fogo de Deus consome coração de pedra. Por causa das tuas orações, corações de pedras vão ser consumidos pelo poder de Deus. Por causa da tua oração, aquilo que é improvável vai acontecer. Pessoas vão entrar por essas portas que ninguém dizia que ia entrar. Pessoas vão aceitar Jesus que você dizia isso não tem como acontecer, porque a tua oração está tendo resposta aqui nessa noite e vai consumir a pedra. O coração de pedra vai ser retirado e Deus vai colocar um coração de carne. Adore e glorifica Ele nessa noite, porque Ele estará aqui neste lugar. O fogo cai. O fogo cai sobre o altar. E a Bíblia diz que naquele momento em que o fogo consome o altar, as pessoas caem no chão e começam a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Dizer que só o Senhor é Deus depois que o fogo cai é muito fácil. Eu quero ver dizer só o Senhor é Deus quando o ribeiro está seco, quando está apanhando o graveto, quando a situação no casamento aperta, quando as finanças não estão bem. Eu quero ver dizer só o Senhor é Deus. Mas aquele crente de oração, ele não vê as coisas como elas estão, ele vê as coisas como elas serão. E ele pode abrir a boca e dizer só o Senhor é Deus. Quem pode dizer nessa noite que só o Senhor é Deus? Quem pode dizer nessa noite que só o Senhor é Deus? Adore a Ele nessa noite. O único que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Adore a esse que tem um nome acima de todo nome. O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. O pão vivo que desceu do céu. A porta que leva a salvação, um bom pastor. A ressurreição e a vida, o primogênito do morto, o unigênito do Pai, o caminho, a verdade e a vida, o alfa e o ômega, o princípio e fim, o grande galardão daqueles que o buscam, o batizador com o Espírito Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, Senhor dos senhores, o esmagador da cabeça da serpente. Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Ele é Deus. Se Ele é Deus na tua vida, adora. Se Ele é Deus na tua vida, adora. Não é adorar a Deus somente quando as coisas estão bem. Eu disse uma vez na igreja e vou dizer aqui: existem dois tipos de adoradores: aqueles que olham para a mão de Cristo e aqueles que olham para o rosto de Cristo. Os que olham para a mão de Cristo adoram a Ele por aquilo que Ele faz, mas o que olha para o rosto, ninguém entendeu. Quem entendeu? Os que olham para o rosto adoram por aquilo que Ele é. Cadê os adoradores? Quem é que está olhando para o rosto dele nessa noite? Quem é que está olhando para o rosto dele nessa noite? Adora Ele. Se Ele der, se Ele fizer, se Ele abrir, se Ele fechar, se Ele ferir, se Ele sarar, se Ele matar, se Ele der vida, se Ele descer, se Ele levantar, se Ele abater, se Ele exaltar, Ele continua sendo Deus.
caiu os profetas de Baal. Aí agora Elias chega para Acabe, onde a gente leu. Aí diz assim: disse Elias a Acabe: sobe e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Um detalhe: 3 anos e meio que não chovia, sol causticante, não tinha nuvem no céu, não estava nem ventando, e Elias disse que estava ouvindo barulho de chuva. Ouço o barulho de uma grande chuva. E Deus me falou aqui, o Espírito Santo me revelou e disse: mas como foi que Elias ouviu o barulho de chuva numa situação daquela? Aí o Espírito Santo diz assim: olha, é porque mesmo com a situação difícil, mesmo com a situação contrária, um crente de oração, ele consegue ouvir o céu falar com ele. Está ouvindo o céu falar com você nessa noite? Qual é o barulho que você está ouvindo nessa noite? Qual é o barulho que você está ouvindo? Qual é o barulho que você está ouvindo? Não está vendo nada, mas está dizendo: eu estou ouvindo barulho de portas se abrindo. É porque portas vai se abrir. Eu estou ouvindo barulho de correntes caindo. É porque pessoas vão ser libertas do vício, da droga, da prostituição. Eu estou ouvindo barulhos de um grande reboliço dentro de um vale de ossos. É porque Deus vai levantar um grande exército, vai dar carne, vai dar nervo, vai dar pele e vai girar. Escuta o barulho do céu nessa noite. Qual é o barulho que você está ouvindo aqui nessa noite? Deus está aqui nesse lugar, crente. Estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Acabe vai comer e vai beber. Enquanto Elias diz: agora eu vou fazer uma coisa que só eu posso fazer. Eu vou orar. E diz que ele se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Vê que oração intensa. Dobrou o joelho e a cabeça estava batendo no joelho. Uma oração intensa. E depois ele disse para o seu moço: olha, sobe lá e vê se você está vendo alguma coisa. E ele vai, sobe, volta e diz a Elias: não estou vendo nada. Elias disse: sobe lá 7 vezes. E ele foi, subia e descia. Toda vez que ele descia, ele dizia a Elias: eu não estou vendo nada. Aí Elias: eu vou continuar orando. Sobe de novo. Subia, descia, não estou vendo nada. Eu vou continuar orando. Sobe de novo. Subia, descia. Não... Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Alguém podia dizer: mas Deus, eu orei tanto. Mas não tem problema não, porque através dessa pequena oração, Deus vai fazer coisas grandes. Quando o moço de Elias disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias se alegrou, disse: Deus me deu a resposta. Deus me deu a resposta. Aquela água que era tão preciosa que eu joguei no altar evaporou. E o vapor se tornou em quê? Elias disse: Deus me deu a resposta. Eu dei o precioso a ele, ele me estava devolvendo. Você só vai ter o melhor de Deus quando Deus tiver o melhor de você. E Elias, quando ele viu aquela nuvem, ele se alegrou, disse: agora sim, vai ter o que Deus falou, porque Deus disse: eu vou mandar chuva. E quando Elias disse: agora eu vou buscar a vontade de Deus, porque muitas vezes Deus ele diz: eu vou fazer, e o crente se acomoda. O crente ele não quer pagar preço, o crente não quer mais orar, o crente não quer vir mais para a consagração, o crente não quer vir mais para a doutrina, o crente não quer vir mais para o culto de domingo. Por quê? Porque Deus diz que vai fazer, mas vai pagar o teu preço e vai orar. Quando Deus disse assim: olha Elias, eu vou mandar chuva sobre Israel. Aí Elias disse: vai mandar, Senhor? Vou. Agora eu vou orar para que isso aconteça. E ele orou insistentemente, e aquela pequena nuvem que ele viu no céu era o sinal que Deus
estava dando, vai acontecer um milagre. Deus vai deixar um sinal por esses dias na vida de crente que estão participando desse congresso. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Deus está dando resposta às tuas orações. Muita coisa acontecendo. Aí ele disse: olha, Acabe, te prepara porque vai chover. É melhor tu ir embora. Outra coisa interessante, é sobre crente que ora, que tem acontecido esses mistérios com ele. Crente que ora, ele escuta o que onde não tem, vê o que onde não tem. Aí ele disse para Acabe: sobe no carro, vai para Jezreel. Acabe sobe num carro puxado por cavalos e vai embora. Aí Deus disse a Elias: vai atrás dele. Acabe está ali no carro, puxado por cavalos, e Elias assim. Foi-se embora. Passou, a Bíblia que diz que Elias emparelhou Acabe e passou a pé. E Acabe num carro puxado por cavalos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Crente de oração, ele sempre chega primeiro. Porque aquele crente que é apegado às coisas materiais, sempre vai ficar para trás. É por isso que a Bíblia diz que uns confiam em carro e outros em cavalos. Mas os crentes que oram, eles fazem menção no nome do Senhor. Para a gente finalizar, Elias chega primeiro a Jezreel. Um detalhe, por que Elias chegou primeiro a Jezreel? Porque Deus permitiu, para que Acabe não contasse mentira. Ele podia chegar lá e dizer: Baal mandou chuva. Vocês duvidaram aí, Baal mandou chuva. Elias chegou primeiro, disse ao povo: aí Deus mandou chuva, matou os profetas. Aí quando Acabe passa pelas portas de Jezreel, ele só viu todo mundo falando: Deus fez. Deus fez. Deus fez. Onde ele passava nas esquinas da cidade, Deus fez. Foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus. Foi Deus que fez. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: foi Deus que fez. Foi Deus que fez. A notícia vai se espalhar pelos 4 cantos. Quando alguém perguntar como foi que aconteceu, você vai dizer: foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Um detalhe. O nome Jezreel significa o que Deus semeia. O que Deus semeia não é para pessoas materialistas. O que Deus semeia é para crentes que oram. Porque o que Deus semeia vinga, o que Deus semeia nasce, o que Deus semeia cresce, o que Deus semeia produz, o que Deus semeia dá fruto, o que Deus semeia dá provisão. Então te prepara para colher os frutos das tuas orações por esses dias, porque um grande avivamento vai ser derramado sobre a IBMC, nesses 4 cantos onde está instalada essa igreja, porque o avivamento, ninguém vai tirar isso da igreja, e esse avivamento vai ser derramado começando a partir de hoje neste congresso, porque o Deus que faz, Ele está presente aqui neste lugar. Fica de pé, igreja, fica de pé em nome de Jesus. Vai cantar ainda? Fica de pé. Pega na mão do irmão que está do teu lado aí. Pergunta para ele: você crê que Deus vai fazer?
Você crê? Que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu quero fazer uma oração simples por você. E aqueles que estão crendo que Deus vai fazer, vai receber. Vai receber o avivamento de Deus. Vai receber cura. Vai receber renovo. Vai receber transformação. Se você não crê, com você e Deus. Mas eu estou crendo, porque eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite, nesse lugar. Porque tem pessoas que passaram aqui por essas portas e disseram a Deus: Deus, só tem um pouquinho, eu só tenho um pouquinho para oferecer. E Deus está tomando esse pouquinho nas mãos, está dizendo: eu vou fazer grandes coisas. Deus, aonde tiver aqui, Senhor, um crente com o coração quebrantado e contrito, que está dizendo que está crendo que tu vai fazer. Não é o homem que vai fazer, não é ninguém que vai fazer, é o Senhor que vai fazer. Aonde tiver esse crente aqui nessa noite, que o teu Espírito Santo agora passe em revista aí onde ele está agora. Espírito Santo de Deus, agora passa em revista aí pelo meio do teu povo. Vai passando agora e vai falando com ele, vai dizendo: eu vou fazer, 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 eu vou fazer. Vai recebendo o renovo de Deus aí nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus está derramando aqui sobre essa igreja águas purificadoras que vão até o teu coração. Recebe, recebe, recebe agora, já! Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, Jesus, Jesus. Diga: lindo, lindo, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra. Quero ver tua face, Deus. Me leva, mostra. Levanta a tua mão direita e diga comigo: só quero, vai. Só quero, só quero, só quero, só quero, só quero, só quero, Jesus. Só quero ver você. Só quero, só quero, só quero, só quero. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar? Oh meu Deus do céu. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é? Eu estou sentindo a presença do grande aqui neste lugar, né? O que é que os anjos veem, que os fazem
fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Levanta a tua mão no terceiro andar, diga comigo.